Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Queria convidar você a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia no Salmo de número 81. Nós faremos uma leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor: cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa. Porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. São tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso entreguei um coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, Com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Todos juntos? Mas eu estaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu satisfarei. Amém. Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Precisamos do Teu auxílio nessa manhã para que possamos, através dos méritos de Cristo, apresentar um culto agradável a Ti. Nos ajuda, tem misericórdia de nós e recebe a nossa adoração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Leão de Judá, raiz de Davi, assentado no trono do universo está. O Cristo de Deus, princípio e o fim, nome sobre todo nome. Cante outra vez. Leão de Judá, raiz de Davi, assentado no trono do universo está. O Cristo de Deus, princípio e o fim, nome sobre todo nome. Toda criação declarará honra, glória e louvor a Jesus, Cordeiro de Deus. Pois com teu sangue compraste de toda língua e nação, povos que te adorarão. Mais uma vez, Leão de Judá. Leão de Judá, raiz de Davi, assentado no trono do universo está.
sobre todo nome, toda criação declarará honra, glória e louvor a Jesus, Cordeiro de Deus, pois com teu sangue compraste de toda língua e nação, povos que te adoram. Declare que Ele é santo, santo, digno, desejado das nações, Senhor e Rei, soberano Salvador, santo, digno, desejado das nações, Senhor e Rei, soberano Salvador, toda criação declarará honra, glória a Jesus, Cordeiro de Deus, pois com teu sangue compraste de toda língua e nação, povos que te adorarão. Obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer parte desse povo, Senhor. Mistério da cruz não posso entender, angústia no Calvário, único e santo Deus, seu Filho esmagou e fez por mim um amargo fel beber. Cante isso. Sangue, meu pecado lavou, obrigado. Na ira eterna me justificou, obrigado. Se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa. Relembra o sacrifício de Cristo. O teu sacrifício me aproximou, agora teu amigo sou. Gloriosa e rica graça em mim derramou, tua bondade e misericórdia não tem fim. Teu sangue meu pecado lavou, obrigado. Da ira eterna me justificou, obrigado. Se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa, obrigado. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça e amor, quero viver pra ti.
teu sangue meu pecado lavou. Obrigado, da ira eterna me justificou. Obrigado, teu sangue meu pecado lavou. Obrigado, da ira eterna me justificou. Obrigado, se inimigo fui, contigo hoje sou à mesa. Obrigado. Se inimigo fui, contigo hoje sou à mesa. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Diga aleluia, te louvo. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia.
Não há outro como o Senhor, nosso Deus. Tu és rei acima de todos os reis, Senhor. Os tronos da terra mudam, reis se levantam, reis caem, mas o teu trono permanece inabalável, Pai. E nós nos prostramos, nós nos rendemos diante de Ti, pois Tu és o nosso Rei, Senhor. Meu refúgio e fortaleza, és o meu socorro. Mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, tu nele habitas. Lá não há abalo ou tremor, pois tu governas. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Reinos vêm e vão, guerras surgem dentro e fora do coração. Mas mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, o Filho do Rei nele habita. Lá não há abalo ou tremor, pois Ele o governa. Assentado o Rei está no trono de glória. Está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Diga isso pro seu coração. Descanso em quem Ele prometeu nunca me deixar só. Descanso em quem
Eu convido você a se sentar nesse momento e fazer sua oração de confissão, colocando diante do Senhor o seu coração. Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome. Nós dedicamos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Como igreja, nós reconhecemos a tua soberania, tua glória e tua santidade. Tu estás acima de todos os deuses. E nós queremos te adorar, Senhor, por isso. Nós, entretanto, somos pecadores. E como bem diz o apóstolo Paulo, o bem que nós desejamos fazer, não fazemos. Mas o mal que não queremos fazer, este fazemos. Por isso, Senhor, nós queremos orar nesse momento em confissão pelos nossos pecados. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelo pecado da idolatria. Embora nem sempre nós precisamos fazer bezerros de ouro, esculturas, ou embora muitas vezes não adoremos a imagens, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós adoramos o dinheiro, nós adoramos o status, o poder, a segurança que podemos ter com nossas próprias mãos. E por isso, Senhor, nós te suplicamos, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a obedecer o teu mandamento de não ter outros deuses além de ti. Nós queremos adorar somente a ti, Senhor. Por isso, livra o nosso coração de pecar com a idolatria. Nós também te pedimos perdão, Senhor, pelo pecado da incredulidade. Muitas vezes nós não confiamos em ti, Senhor. Nós tentamos confiar no que podemos fazer, tentamos conquistar toda a segurança que podemos, mas temos dificuldade de crer no Senhor. Muitas vezes olhamos para a Bíblia e para o teu povo e vemos que eles foram incrédulos e pensamos que estamos distantes. Mas, Senhor, quão necessitados somos de ti. Ajuda-nos a confiar na tua boa mão. Ajuda-nos a confiar no teu poder e na tua condução. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque embora sejamos pecadores, em Cristo nós temos perdão pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. É no nome dele que nós oramos nessa manhã. Amém. Queridos irmãos, graça e paz. Que bom que estamos reunidos ao início deste dia que se chama pelo nome do nosso Deus. Rapidamente, eu quero destacar 2 avisos que nós temos no nosso boletim. Um deles é sobre o nosso curso de membresia. Nós não tivemos aula ontem, mas teremos no próximo sábado. Então, para aqueles de vocês que já vieram, voltem no próximo sábado. Para quem não pôde estar aqui, no primeiro sábado de curso, ainda dá tempo. Você pode estar conosco nos próximos sábados, aprendendo sobre a nossa igreja
a fim de tomar uma decisão de se tornar membro dela, membro do corpo de Cristo que se reúne aqui. Então, sábado próximo, às 8 horas da manhã, de 8 a mais ou menos 10h30, 11 horas, né, reverendo? Então, a partir das 8 da manhã, certo? O outro aviso, irmãos, é sobre a redistribuição das nossas cadeiras. Como vocês podem ver, nós fizemos aí uma alteração, pensando em servir mais pessoas nos mesmos cultos, ou no mesmo horário de culto. Agora, famílias poderão sentar juntas, amigos que vêm juntos também poderão fazê-lo, de modo que nós ganhamos aí algumas cadeiras para cada culto. O que significa também que a partir do próximo final de semana nós já não teremos mais os cultos de sábado. Os jovens poderão cultuar outra vez conosco aos domingos. Foi muito bom. Por 2 meses, praticamente, do meio de setembro ao meio de novembro, nós nos reunimos com eles aos sábados, mas a partir de agora, com esta nova distribuição, nós os teremos de volta conosco aos domingos. O que é chave, irmãos, o que é muito importante, é que vocês sigam as orientações dos diáconos, certo? Você não vai poder sentar exatamente onde você quer toda vez. Você vai precisar sentar onde o diácono apontar, de modo que nós consigamos acomodar todas as pessoas que fizeram reservas e que querem cultuar conosco aos domingos. Tá bom? Vamos orar mais uma vez? Curvemos nossas cabeças e falemos com o Senhor em mais um momento de oração. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e por causa de Cristo, Pai nosso, Pai bendito dos nossos corações, como os santos anjos que te adoram de eternidade a eternidade, nós queremos fazê-lo neste dia que se chama pelo teu nome. Queremos declarar a ti e uns aos outros que tu és santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de tua glória. Senhor, nós entendemos por este texto e outros, que a tua glória nada mais é do que a tua santidade em exibição no mundo. A tua glória nos lembra, ó Deus, que tu és distinto, superior, infinitamente maior do que qualquer coisa que criaste. E nós te rogamos que neste culto, o Senhor nos abra os olhos, de modo que possamos contemplar as tuas virtudes, belezas, caráter inigualáveis. Como igreja, nós nos reunimos também para te render graças. E de maneira especial, queremos fazê-lo pela vida dos nossos irmãos Ramon e Eveline. Teus servos se uniram em matrimônio na noite de ontem, ó Deus. E nós nos alegramos com eles naquela ocasião. Que os teus servos sirvam de modelo para os jovens solteiros que estão entre nós. Eles esperaram em ti e o Senhor os recompensou. Te pedimos que o Senhor os guarde e que onde o Senhor os plantar, que eles sejam luz do mundo e sal da terra para o louvor da tua glória. Ainda em oração nós queremos te rogar, ó Deus, por nossos irmãos Felipe, Babi, Suelen, teus servos que perderam a avó durante a semana. Console-os, conforte-os e que eles sigam fazendo o que fizeram na última quarta. Sigam testemunhando da fé que sua avó tinha em Cristo. E que eles sempre se lembrem, ela está nos teus braços. Também te rogamos, ó Deus, por nossos irmãos que se acham enfermos. Cuida dos teus servos, preserve-lhes a vida, restaure-lhes a saúde, ó Deus. E ajuda-nos, ó Senhor, a encontrar a solução para este vírus que tem levado a tantos que amamos e de quem gostamos. Pedimos ainda por este dia de eleição municipal, ó Deus. Concede-nos discernimento, sabedoria para escolher os melhores representantes à Câmara, pois estes vão buscar leis,
ou vão nos proteger, ou vão nos expor ainda mais aos pecados de nossa geração. Concede-nos bons legisladores. Concede-nos, ó Senhor, um excelente administrador municipal. Dá que estes estejam mais comprometidos com os teus valores e princípios, como o bem da sociedade e não como o bem pessoal e de suas famílias somente. E agora que vamos ofertar, ajuda-nos a fazê-lo em espírito de culto. O Senhor tem sido fiel, sempre será. Ajuda-nos, ó Senhor, a retribuir também com fidelidade. É o que nós te pedimos. Oramos em nome de Jesus e para o louvor da glória dele. Amém. Vamos colocar diante do Senhor os nossos recursos, irmãos. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltastes. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel.
Meus irmãos, graça e paz. Amém. Abram vossas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 5. Estaremos dando continuidade à série de estudos neste livro. Meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês apenas o verso de número 2 a princípio, e no decorrer da mensagem estaremos lendo os demais versos. Então diz assim o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Feche seus olhos e façamos mais uma oração. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Nós te somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui. E nesta hora, ó Deus, estaremos meditando na Tua santa palavra. Que Teu Espírito, Senhor, esteja falando aos nossos corações. Nós estamos aqui, ó Deus, na dependência do Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajude, nos dê graça. É assim que oramos, Pai, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós chegamos no capítulo 5 de Miqueias, e praticamente, irmãos, Miqueias, ele está anunciando essa profecia, como já vimos, dentro de um contexto muito triste de Jerusalém. Nós vimos, meus amados, que a Assíria havia assolado esta região. E apesar de Deus ter salvado de forma milagrosa a cidade, Jerusalém precisava lidar com essa triste realidade de uma liderança ineficiente. No domingo passado, irmãos, foi dito aqui que Miqueias, ele prometeu um futuro de força e glória em um reinado reavivado. Mas onde estes irmãos, onde este povo deveria procurar esta esperança? É nesse capítulo, meus amados, que Miqueias fala sobre o nascimento de Cristo Jesus, que é a promessa central do livro. Essa é a promessa mais importante, pois o profeta, ele oferece a solução para os problemas que Jerusalém estava enfrentando, como eu já falei, por meio de uma liderança corrupta e infiel. Nós vamos falar aqui, irmãos, sobre as resoluções do Senhor. Porque, irmãos, o Deus da aliança, Ele tem planos e resoluções para o seu povo, bem como para todas as nações da terra. Mas quais são as resoluções do Senhor? Que planos o Senhor tem para o seu povo e para o mundo? De acordo com este texto, meus queridos irmãos, a profecia que o profeta Miqueias recebeu, em primeiro lugar, ele governará o seu povo. Você vai encontrar isso nos versos 2 ao verso 5, parte A. Então vejam, amados, depois da profecia de julgamento que vimos no capítulo 4, Miqueias agora inicia sua profecia trazendo esperança de salvação.
Como lemos no verso 2, ele nos diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. Miqueias, ele está aqui tirando os olhos do povo para os lugares altos de privilégio e poder, direcionando os irmãos a uma pequena cidade na região rural, chamada Belém Efrata. O povo estava com os olhos para estes lugares altos de privilégio e poder. E Miqueias diz: olha, não foquem os seus olhos ali, não direcionem os seus olhos ali, mas vocês precisam olhar para Belém Efrata. E falando um pouco, irmãos, de Belém, era uma cidade insignificante, era uma cidade obscura, era um povoado. Ela era tão insignificante, meus queridos irmãos, que Miqueias a destaca dizendo: olha, é a Belém Efrata. Não é a cidade de Belém da região de Zebulon, uma grande cidade, muito conhecida, mas ela é uma Belém Efrata. Mas, irmãos, quando nós analisamos aqui de forma bíblica a cidade de Belém Efrata, essa profecia ela é maravilhosa. Porque quando nós passamos a observar, por exemplo, o significado de Belém, casa do pão, e quando também passamos a observar o significado de Efrata, em abundância, nós passamos a observar, irmãos, Belém Efrata, uma cidade que cumprirá com o que o seu nome promete: pão, alimento em abundância. Porque, irmãos, é dela que surgirá o grande rei divino, o eterno Israel, o eterno de Israel, Cristo Jesus. Nós percebemos também, irmãos, neste verso, a glória desse governante. Em outra versão nos é dito, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa expressão ela é usada no Antigo Testamento para falar da eternidade de Deus. Porque aquele que nasceria em Belém Efrata, ele é eterno. E com base nessa interpretação, irmãos, que está em total harmonia com o ensino de outros profetas, como Isaías, como também no Novo Testamento, o rei pré-anunciado por Miqueias surgirá de origens eternas. E, portanto, ele será divino. Em breve, meus irmãos, o povo de Israel não seria liderado por meros homens, mas Deus em pessoa iria estabelecer seu trono. Miqueias informa o povo sobre isto. E ele continua no verso 3: por isso, os israelitas serão abandonados até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Antes desse acontecimento, irmãos, o povo passaria por um grande, podemos assim dizer, perrengue. Eles ainda iriam experimentar grandes sofrimentos. Deus, irmãos, os entregará nas mãos de povos idólatras e ímpios. Mas Miqueias também traz a informação de como será o reinado desse governante. Ele diz no verso 4 e 5, parte A: ele se estabelecerá.
e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, ele será a sua paz. Percebam, ele estabelecerá, ele pastoreará, ele trará segurança, ele será grande, ele será a paz que tanto o seu povo precisa. O que podemos então, irmãos, tirar de aplicações desta profecia para as nossas vidas? Em primeiro lugar, devemos observar, irmãos, que o caminho da salvação de Deus é contrário às expectativas humanas. Como assim? Deus, irmãos, ele age dessa forma. Lembram de Davi? Quem era Davi? Como se deu o chamado de Davi? Davi, meus irmãos, era um jovem. Quando Samuel chegou em sua casa, todos os seus irmãos foram apresentados e Davi não. E Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os mancebos? Ele diz: tem um, está pastoreando, bem longe. E Samuel diz: a gente só come à mesa quando este jovem chegar. E ao contrário, meus amados, de todas as expectativas humanas, Davi era aquele que Deus usaria para lançar o seu reino. Ninguém dava nada por ele. Mas ele foi aquele que Deus usaria para lançar o seu reino. Tanto você, meu querido, como eu, frustramos todas as expectativas humanas. Todas. Muitos não acreditavam na nossa mudança. Muitos olhavam para nós e diziam: esse aqui não. Esse aqui não tem como. Esse aqui não é capaz. Mas aí, meus irmãos, Deus em sua soberania, e eu quero aqui parafrasear 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, onde ele nos diz: eu não considero aparência, onde ele diz: eu não considero altura, eu não vejo as coisas como o homem vê, eu vejo é o coração. Esse aqui não tem jeito, nem Deus dá jeito, Deus dá. Deus deu, estamos aqui. Por isso, meu amado irmão, o mais importante de tudo é que fomos escolhidos por Deus. Mesmo contrariando as expectativas do homem, Deus é Deus. Por isso, meu irmão, Deus, ele tem prazer de usar instrumentos improváveis para melhor manifestar a sua glória. Um rei sairia da vila de Belém. Um comentarista nos diz que o ponto focal da história da redenção é justamente a cidade insignificante de Belém, mostrando assim que a grandeza futura de Israel não depende de um grande rei humano, mas sim da intervenção divina para gerar grandeza a partir do nada. Deus, meus amados, ele está usando crentes humildes. Deus, ele está usando crentes humildes, dedicados a cumprirem sua vontade. E sabe quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Não nasceu em berço de ouro, mas numa manjedoura, em uma estrebaria. Não em riqueza, mas em pobreza. Não em poder, mas em fraqueza.
Ele é o nosso maior exemplo, irmãos. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 ao 29. Paulo diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Quem nós éramos, irmãos? Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus tem prazer de usar instrumentos improváveis para melhor manifestar a sua glória. E Ele tem feito isso com cada um de nós, irmãos. Ainda olhando para essa profecia, percebemos também que a esperança verdadeira dos cristãos é a graça soberana de Deus. Todos nós estamos aqui por causa da graça de Deus, todos. Somos o que somos por causa da graça de Deus. Temos o que temos por causa da graça de Deus. Davi, irmãos, foi um homem moldado por Deus. E ele foi moldado por Deus por causa da graça de Deus. A única maneira, meus irmãos, de a pequena cidade de Belém vir a dominar a história do mundo, era por meio da graça soberana de Deus. Provavelmente aquela geração, ela estava depositando a sua esperança em alguma estratégia, em algum compromisso, em alguma aliança terrena para sobreviver. Mas Miqueias, meus irmãos, ele responde: lembrem-se da pequena Belém, porque é de lá que vem a graça soberana de Deus. É de lá que vem a esperança de vocês. Vocês estão passando por tudo isso, por esse sofrimento, mas é de Belém, Efrata, que vem a graça de Deus. Você quer ver de forma mais nítida a graça de Deus se manifestando na sua vida? Olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Está passando por algum perrengue, por alguma luta, por algum sofrimento, olhe para a cruz, porque de lá vem a graça de Deus. E é pela graça, irmãos, que passamos por tudo isso. A nossa esperança deve estar na graça soberana de Deus. Não pode estar em uma outra coisa, ou em alguma outra coisa. Por fim, irmãos, Miqueias nos diz que Ele será a nossa paz. Entendam, meus irmãos, só Cristo é que traz a verdadeira paz. Só Cristo. É Ele que dá a paz a todos aqueles que se achegam a Ele, pela fé. Ele mesmo nos disse isso lá em Mateus capítulo 11, verso 28 e 30. E nós só encontramos essa paz quando o Espírito tirou dos nossos olhos as vendas. E passamos a entender quando Jesus ele disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo
e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é isso, irmãos? É paz. Só Ele é quem pode nos dar essa paz. Às vezes estamos ansiosos, inquietos, faz parte, somos seres humanos, somos pecadores. E muitas das vezes tentamos encontrar sossego, paz em alguma coisa. É em desopilar, ir numa praia, assistindo um filme. É indo a um restaurante, é indo conversar com os amigos. E quando chega a noite estamos do mesmo jeito. Por quê? Porque não estamos olhando para Cristo. Porque só Ele é quem pode nos dar a verdadeira paz. Só Ele, meu irmão. Por isso entendamos o que o apóstolo Paulo confirma em sua carta aos Romanos, dizendo: tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele, meu irmão, é que pode nos dar essa paz. E louvado seja o seu santo nome, porque Ele tem nos dado. Louvado seja o seu santo nome, porque Ele tem sido fiel. Porque de fato Ele tem tomado sobre si o nosso fardo e o nosso jugo. De acordo com a profecia de Miqueias, que Miqueias recebeu em segundo lugar, Ele levantará a sua igreja, irmãos. Nós encontramos isso no verso 5, parte B ao 9. E olhando, irmãos, para essa cena distante, Miqueias, ele anunciou que os futuros inimigos de Israel seriam derrotados. Ele nos diz nos versos 5b e 6, quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. Vejam que Miqueias ele está apresentando outros planos do Senhor para Israel no desenvolver da história da redenção. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte. Primeiro, se passarmos a interpretar, irmãos, estes versos de forma literal, nós seremos levados a uma grande confusão. Por quê? Porque nos foi dito em sermões passados que por volta do ano 700 a.C., o reino do norte já havia sido invadido e levado cativo pela Síria. Ora, de novo, se eles já foram levados cativos pela Síria, eles vão novamente. Nós não podemos olhar para este texto, para esta porção de forma literal. O que Miqueias, irmãos, está trazendo aqui, ou está descrevendo, é o triunfo final sobre o mal. Basicamente, como diz um comentarista, os profetas costumavam revestir o cumprimento futuro em roupas de situações atuais. Então, diante daquela situação que Miqueias estava vendo, ele pega aquela situação para ilustrar o que iria acontecer no futuro. Ele pega aquele sofrimento, aquela dor que o povo estava passando, por causa do reinado da Síria, sendo cativos pela Síria. Ele diz: olha, isso aqui vai acabar. Haverá uma grande vitória no final. Isso, irmãos, Miqueias está fazendo para descrever e criar uma expectativa espiritual em torno do triunfo futuro de Deus na pessoa do Redentor. Isso sobre os inimigos do seu povo. Miqueias, meus irmãos, ele está descrevendo aqui a vitória. Basicamente, ele está dizendo: levantaremos 7 pastores.
levantaremos 8 líderes escolhidos que com a espada pastorearão os nossos inimigos e nos livrará das mãos deles. 7 pastores, 8 líderes, isso significa muitos. Estamos aqui, irmãos, diante de um capítulo escatológico. São realidades futuras que serão desencadeadas pela obra de Jesus Cristo. Então entendamos isso. Voltemos ao texto, verso 7. O remanescente de Jacó, ou seja, o povo eleito e preservado por Deus, estará no meio de muitos povos como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro, chuva sobre a relva. Não porá a sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. Aqui Miqueias está nos informando que Deus levanta o seu povo a fim de fazer dele uma bênção para todas as nações. Este povo, meus amados, se tornaria uma bênção a partir do momento que, nas palavras do autor, não coloca a esperança no semelhante, nem depende de ninguém além de seu Deus. Então Miqueias, ele continua no versos 8 e 9, o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Para se referir, amados, à influência que sua igreja, a igreja do Senhor, terá sobre o mundo, a imagem de um leão é usada. Ela agora é descrita como um animal poderoso que não pode ser domesticado nem subjugado. Ninguém resistirá ao Israel de Deus. Ninguém. Porque sua mão se levantará e destruirá os seus adversários. Isso porque, irmãos, a vitória de Deus é a vitória do seu povo. Deus em sua graça, Deus em sua providência, preserva a sua igreja e faz dela uma participante ativa do seu triunfo sobre o mal. Devemos entender isso. Por isso, meus irmãos, Deus tem levantado a sua igreja no correr da história. A igreja do povo de Deus é sempre um remanescente no mundo. Diz um comentarista, como o Messias, o povo de Deus, emerge pequeno e fraco entre as nações e se torna grande por iniciativa divina. Deus, irmãos, quer que sua igreja venha a exercer um papel decisivo no mundo. Da mesma forma que Miqueias fala para o povo de Israel, que deve ser como o orvalho, e que não depositará a sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos, nós como igreja devemos ser assim também. E aí, irmãos, vem a minha memória, o que a chuva, por exemplo, traz para o agricultor? Alegria, abundância, alimento, boa colheita. A igreja, irmãos, deve trazer vida para o mundo e esperança para a eternidade. Ainda falando de Davi, ele falou dessa forma sobre aqueles que reinam em temor e influência celestial. Ele nos disse lá em 2 Samuel 23,
verso 4, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Esse deve ser o efeito dos cristãos no mundo de hoje, trazendo vida e renovação. Então eu trago uma pergunta. Você tem sido um orvalho? Um orvalho que cai do céu? Você tem sido uma brisa de ar fresco, moralmente puro? Você já parou para pensar no estado da moralidade da nossa sociedade e da miséria causada pela vida ímpia? Basta, irmãos, pensarmos, por exemplo, na postura desejosa diante da sexualidade hoje em dia. A pureza, irmãos, sexual dos cristãos não deve ser apenas um lembrete da verdade moral, mas também deve despertar uma ambição à nobreza que nossa sociedade perdeu. Você tem sido como um orvalho que cai do céu? Você tem sido uma brisa de ar fresco, moralmente puro? Meu irmão, eu confesso, tenho visto muitos crentes que não têm sido como um orvalho que cai do céu. Não tem sido essa brisa de ar fresco, moralmente puro. Nós encontramos, irmãos, à nossa volta um deserto. E o que é que estamos fazendo? Nada. Será, irmãos, que estamos desejando desfrutar desse deserto que não tem nada de bom a nos oferecer? Isso tem nos preocupado como liderança da igreja. Quer um exemplo? Quando temos observado as redes sociais, que é moda, né? Todo mundo hoje tem o Instagram, Face, YouTuber, e por aí vai. E eu confesso, irmãos, o orvalho tem passado longe. Muitos não têm sido como o orvalho que cai do céu. São postagens sensuais. São postagens de poucas roupas. Se envolvendo com assuntos que só traz desunião, confusão. E isso, irmãos, entristece o nosso coração. Meus amados, a profecia bíblica não é uma diversão para os curiosos. É um encorajamento para aqueles que a levam a sério. Ah, pastor, então qual é o maior refrigério que eu, como cristão, posso levar a esse deserto? É a luz do Evangelho, meu irmão. É Cristo. Observem, muitos à sua volta estão sem sono. Muitos à sua volta estão desesperados. Muitos à sua volta estão desejosos de morrerem. Muitos à sua volta estão sem esperança, sem sentido para a vida, meus irmãos. E Jesus, irmãos, sempre diz a cada um de nós, lá em Mateus 5, 14, verso 16, ou melhor, Marcos 5, verso 14 e verso 16, o que é que Jesus diz lá?
Abra o texto aí, veja. Abra aí Mateus capítulo 5. E veja o que Jesus diz no verso 14. Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois o que, irmãos? O que, irmãos? Mais uma vez, irmãos. Vós sois a luz do mundo. Vá lá para o verso 16. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Agora o verso 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, o mundo precisa olhar para nós e ver a luz de Cristo. O mundo precisa olhar para você e ver a luz de Cristo, para que eles possam também glorificar a Deus, para que eles possam glorificar ao Pai. Precisamos, irmãos, ser este orvalho que cai do céu. Outra lição, irmãos, é que a igreja não deve ser domesticada pelo mundo. O relacionamento da igreja com o mundo deve ser como a de um leão. O leão, irmãos, não é um animal domesticado, logo, a igreja não deve ser domesticada pelo mundo. E um comentarista nos diz que a causa de Deus, com a qual Israel se identifica, precisa triunfar. E qual é a causa da igreja, irmãos? A causa da igreja, meu querido, é a causa de Cristo. Logo, essa causa deve triunfar, porque Deus, irmãos, colocou a igreja no mundo para abençoá-lo. O mundo, de fato, jamais terá condições de derrubar a igreja do Senhor. Nós vimos isso na história, que aqueles que tentaram foram destruídos. Mas a igreja, irmãos, é o bom perfume de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, verso 15 ao 16. Agora, é uma vergonha quando vemos algumas igrejas adotando uma postura totalmente contrária. Onde elas não têm sido um perfume agradável. Infelizmente, temos visto essas igrejas adotando métodos mundanos. Pensam que, por não poderem vencer o mundo, se unem a ele. Vamos mudar os nossos métodos para alcançarmos as pessoas. Vamos fazer assim para que as pessoas cheguem até a igreja. Vamos mudar a nossa forma, vamos ser mais atrativos. Meus irmãos, a igreja deve ser alicerçada sobre a rocha do Evangelho. Nós devemos nos alicerçar em Cristo. A nossa prioridade é Cristo. É o Senhor. Deus chamou, irmãos, a igreja para ser bênção. E de acordo, irmãos, com essa profecia que Miqueias recebeu em terceiro lugar, ele purificará o seu povo. Você vai encontrar isso nos versos 10 ao verso 15. Miqueias, irmãos, ele introduz agora um evento que tem sido anunciado ao longo de toda a Escritura: a santificação do seu povo.
Nós vimos anteriormente eventos que seriam realizados por Deus em favor de Israel. Agora veremos uma descrição do que Deus fará em seu coração. E aí, irmãos, no verso 10, Miqueias profetiza dizendo: naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. A expressão usada no último sermão, a tensão entre o já e o ainda não, nos ajuda a compreender melhor isso. Não se trata de eventos que acontecerão literalmente só nos últimos dias desta vida, mas sim de acontecimentos que são iniciados com a chegada e a obra de Cristo, que serão plenamente exterminados no seu retorno. Por onde ele começará? Segundo o verso 10, irmãos, ele vai eliminar a confiança de Israel em armas de guerras mundanas, cavalos e carros de guerra. E qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus aqui, irmãos, era mover a confiança deles para o poder do próprio Deus. A fé no poderio militar deve dar lugar à fé no Senhor dos Exércitos. Deus, irmãos, vai mover a confiança do seu povo nestes cavalos e nestes carros de guerra e direcionar para Ele mesmo. O povo deve confiar nele. O que mais? Verso 11: destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Deus agora, irmãos, irá retirar a segurança de suas fortalezas. Deus, irmãos, os ensinará que só Ele é o refúgio e fortaleza. Só Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Mas Miqueias continua dizendo: acabarei com a sua feitiçaria e vocês não mais farão adivinhações. Percebam que os alvos vão se tornando mais profundos. E por que isso, irmãos? Porque Deus tem interesse em prevalecer no coração dos israelitas. O conselho pagão, irmãos, passou a substituir o de Deus. E a semelhança dos ímpios, a nação de Israel depositou o seu futuro e o seu descanso em outras promessas e previsões que não as de Deus. Deus, irmãos, tem que prevalecer. Então Miqueias, ele conclui nos versos 13 e 14, dizendo: destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Israel tinha levantado para si toda sorte de ídolos. Passaram a chamar de Deus aquilo que eles levantaram com as suas próprias mãos. Isso, irmãos, era abominável ao Senhor. Eles estavam quebrando, ou melhor, eles quebraram o primeiro mandamento lá em Êxodo 20, verso 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Porque Moisés jogou aquelas duas tábuas no chão e quebrou, logo de primeira. Quando ele desceu do monte, quando ele observou, estava o povo adorando um bezerro. Moisés diz: não vou nem ler. Não vou nem ler. Porque o primeiro já diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. E esse povo, irmãos, havia construído vários ídolos e adorado.
E aí, irmãos, Miqueias, ele termina dizendo no verso 15: com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedecerem. E olhando para este verso, irmãos, haverá um dia em que a desobediência das nações será retribuída por Deus por sua ira santa, e ele vingará a sua honra perante os infiéis. Ou seja, ninguém resistirá ao peso de sua mão. Ninguém vai passar, como a gente diz, né? Partido. Ninguém. Por isso, meus irmãos, a postura de uma igreja que passa a confiar nas coisas deste mundo é algo profundamente lamentável. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele deseja que o seu povo confie exclusivamente nele. Confie no seu poder. Qual é a postura, irmãos, que devemos ter? É só lermos Salmo 20, verso 7, que nos ensina. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos em quem? No nome do Senhor, o nosso Deus. A sabedoria, irmãos, do marketing, do entretenimento humano, mundano, não pode substituir, irmãos, a confiança na oração e na palavra de Deus. Nós não podemos trocar isso, irmãos. As coisas não vão melhorar adotando uma propaganda melhor da igreja, mudando o visual, deixando o lugar mais aconchegante. Isso é bom, mas nós não devemos depositar a nossa confiança nisso, irmãos. Se queremos crescer, se queremos melhorar, se queremos servir melhor, se queremos alcançar outros povos, outras nações, o que devemos fazer é confiar em Deus. E qual é o caminho para se confiar em Deus? É joelho em terra, irmãos, e estudando sua palavra. Uma outra lição é que o povo de Deus não pode se orgulhar de sua fortaleza. Não pode se confiar nos números, no dinheiro, na influência terrena. Eu posso, eu tenho, eu sou. Devemos, irmãos, nos orgulhar no Senhor. Devemos nos orgulhar de quem Ele é. É colocá-lo no centro da nossa vida. É dizer para Ele: Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Não é ficar buscando glória para si. Quem nós somos, irmãos? Pecadores miseráveis, que se não fosse pela graça de Deus não estaríamos nem aqui. E olhe lá, se vivos. O que você é, o que você tem, não se orgulhe disso. Se orgulhe do Senhor. Se orgulhe de Deus. É Ele quem deve estar em primeiro lugar, meu irmão. É Ele que deve aparecer, não é você não. Desempenha um bom trabalho, é um bom funcionário, é um bom patrão, é um bom estudante, é uma boa dona de casa, é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, é um bom crente, amém. Mas não se orgulhe disso, porque você é tudo isso por causa do Senhor. Devemos nos orgulhar dEle, somente dEle. Mas nós temos algo mais aqui a aprender, irmãos. Infelizmente, a palavra de Deus tem sido muito negligenciada. Muitos aqui, irmãos, passam a procurar os adivinhadores, os ditos profetas. Quando eu digo aqui, é em geral. Parece que a palavra de Deus não serve mais.
Precisamos de algo mais. Uma certa vez, vindo do seminário, com alguns colegas, passamos à frente de uma seita. Essa que fica do outro lado da Epitácio. E estava lá o cara dizendo assim: Deus, faz algo, porque só ler a tua palavra não tem sido suficiente. Não está dando certo. Nós não estamos vendo o teu poder. Então faz algo. Muitos irmãos estão buscando as ditas casas de oração, onde lá tem os vasos de poder, os vasos de fogo. Negligenciando assim, irmãos, a palavra de Deus. Deus quer, irmãos, como diz um comentarista, que a nossa ansiedade em relação ao futuro seja aliviada em oração e por meio do estudo da palavra de Deus. Oh, irmãos, Deus é sério. Deus é sério. Ele exige que os crentes abandonem também a idolatria. São muitas que nos rodeiam. E muitas das vezes elas empurram o Senhor para lá e ficam no centro da nossa vida. Materialismo, sensualismo, egoísmo, tantas outras coisas. Essas idolatrias, irmãos, devem passar longe de nossos corações. Nunca esqueçam do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Por isso, irmãos, Deus, Ele odeia uma confiança em meios mundanos, no lugar das armas sagradas da oração e da palavra. Deus, irmãos, Ele odeia o orgulho e a autoconfiança. Em vez disso, nós devemos buscar o nosso refúgio apenas no Senhor. Nós devemos, irmãos, nos orientar pela palavra de Deus, sem confiar nesses adivinhadores. Nós devemos, meus irmãos, repudiar todo e qualquer tipo de ídolo em nossos corações. Devemos apenas adorar ao Senhor, o nosso Deus, e buscar a santidade que Ele exige. É assim que devemos ser. E Deus estava fazendo isso com o seu povo nos tempos de Miqueias. Eu concluo, irmãos, dizendo que Deus, Ele tem uma missão para a sua igreja. Que missão é essa? Deus, irmãos, Ele está chamando a igreja para a reforma. Ele promete poder e vida à igreja que renuncia ao mundo e se volta para Ele com todo o seu coração. Esse era o propósito de Miqueias, em Miqueias, para o povo de Israel, e não é diferente em nossos dias. Mas para que isso aconteça, irmãos, é preciso o arrependimento pelo pecado. É preciso o arrependimento, irmãos, pela desobediência. Esses são os primeiros passos a serem tomados. O segundo passo é retornar para os caminhos do Senhor ensinados em sua palavra. Esse retorno, ele é acompanhado de grande humilhação. E aí você pergunta, mas isso se faz necessário? Claro que faz. Porque, irmãos, ao atentarmos para as resoluções do Senhor, nós seremos levados a um avivamento que só Ele pode conceder. Se fizermos assim, Cristo, irmãos, nos reviverá com vida e passaremos a sermos bênçãos para o mundo, orvalho sobre o deserto.
Se fizermos assim, irmãos, o Senhor nos dará forças para que o seu evangelho da salvação continue vitorioso. Se fizermos assim, irmãos, consequentemente estaremos prontos e esperançosos para uma outra promessa. Que promessa? A promessa que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18, que nos diz que ele virá um dia a fim de levar o seu povo para junto de si e assim estabelecer seu reino de retidão. Eu espero, meu querido irmão, que o que ouvimos aqui hoje, essas resoluções do Senhor, nos leve a termos esta esperança. Esperança que o povo dos tempos de Miqueias teve, de que um dia o Messias viria. E hoje nós temos a certeza que ele veio, mas ele também nos deixou uma promessa que ele voltará e virá buscar a sua igreja para junto de si. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê força. Que Deus nos dê graça. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Ore ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus, meu irmão. Se você aqui não conseguiu assimilar tudo o que eu falei, mas pelo menos um ponto, alguma coisa que te chamou a atenção, que Deus falou ao teu coração, que tocou no profundo do seu ser, clame a Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Me ajude nessa área. Me ajude, Senhor, a caminhar em santidade de vida. Me ajude, Senhor, a te levar cada dia mais a sério. Me ajude, Senhor, a caminhar esta jornada contigo de maneira santa, digna do Evangelho. Que Deus, a cada dia, a cada instante, continue derramando a graça dele em nossas vidas. Meu refúgio e fortaleza, és o meu socorro. Mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Fiquemos de pé. Há um lugar de águas tranquilas, tu nele habitas. Lá não há abalo ou tremor, pois tu governas. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Reinos vêm e vão, guerras surgem dentro e fora do coração.
Mas mesmo que sondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, o Filho do Rei nele habita. Lá não há abalo, tremor, pois Ele o governa. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Descanso em quem se entregou por mim, pois Ele prometeu, nunca me deixa só. Descanso em quem se entregou por mim, pois Ele prometeu, nunca me deixa só. Há um lugar de águas tranquilas, o Filho do Rei nele habita. Lá não há abalo, tremor, nele habitarei. Enfim habitarei para sempre. Senhor, nós em Cristo habitamos neste lugar seguro. Por causa dele, já não há mais condenação sobre nós. Estamos livres de tua ira vindoura. Já escapamos do teu julgamento eterno. Nós já gozamos, ó Senhor, das bênçãos do teu reino aqui e agora. Por isso nós te louvamos. Muito obrigado a Deus por tua bendita palavra. E mesmo sendo tão antiga, continua extremamente atual. Dá que a coloquemos em prática durante a semana. E que busquemos, ó Senhor, ser a luz do mundo e o sal da terra. Que levemos o cristianismo a sério. Que sejamos bons maridos, esposas, pais, filhos, cristãos no mundo. E que, como ouvimos, espalhados entre as nações, sejamos uma bênção para elas.
Leva-nos sob a tua destra, ó Deus. Concede-nos um restante de dia do Senhor em tua presença. E que vivamos perante a tua face durante toda a semana também. É a nossa oração sincera, em nome de Cristo e por amor a Ele. E que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, irmãos, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão, o consolo, o poder e a santificação que vem do Espírito estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, e isto desde agora e para todos sempre, e todos nós dizemos amém. Que Deus os abençoe e que vocês tenham uma ótima semana sob a mão dele. Vamos sair como temos feito desde que voltamos a cultuar, irmãos, uma fila por vez, por favor. Só me glorio em ti. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida